proposto por Walter Meisser no século XIX, aplicando-se a compostos básicos de origem natural que apresentam azoto na sua estrutura. Os alcaloides formam um grupo heterogêneo de compostos naturais que normalmente apresentam uma estrutura complexa. São constituídos por carbono, hidrogênio e azoto, o qual, na maioria dos casos, forma parte de um anel heterocíclico, sendo a maioria deles oxigenados. Em outros períodos históricos, diversos povos antigos na China, Índia, Grécia e Egito fizeram uso de plantas ricas em alcaloides, utilizada para o tratamento de diferentes patologias. Além do uso medicinal, os alcaloides também eram utilizados em poções para rituais religiosos. Apesar do alcaloide ter sido muito utilizado nestas épocas, seu isolamento ocorreu somente em 1806, realizado por um farmacêutico alemão. Porém, sua estrutura só foi elucidada mais de 100 anos depois. O mesmo aconteceu com diversos alcaloides isolados durante o século XIX, como por exemplo a estricnina, que foi isolada em 1817, a cafeína isolada em 1819 e a colchicina e conina, isoladas em 1820, que inclusive a conina foi o primeiro alcaloide a ter sua estrutura química elucidada, 50 anos após seu isolamento. Nas épocas passadas, a primeira definição era que os alcaloides apresentavam características básicas e que continham o nitrogênio e eram obtidos de plantas. Porém, com o passar dos anos, perceberam que apresentavam os requisitos de serem derivados de aminoácidos e apresentavam o nitrogênio na forma de heterociclo. Hoje já se aceita que os alcaloides podem ser obtidos de outros organismos que não plantas, como organismos marinhos, fungos e animais. Os alcaloides também formam um grupo heterogêneo de compostos naturais que normalmente apresentam uma estrutura complexa. São constituídos por carbono, hidrogênio e azoto, o qual, na maioria dos casos, forma parte de um anel heterocíclico, sendo a maioria deles oxigenados. A definição provavelmente mais aceita é apresentada por Pelletier, que disse que um alcaloide é uma substância orgânica cíclica contendo nitrogênio em um estado de oxidação negativo que possui uma distribuição limitada entre os organismos vivos. Existem subclasses para este grupo de metabólitos, a fim de mostrar as diversas estruturas que os alcaloides podem apresentar. Com isso, aqueles que derivam de aminoácidos e possuem o nitrogênio heterocíclico são chamados de alcaloides verdadeiros. Os que possuem nitrogênio fora de um heterocíclico são os protoalcaloides. E são chamados de pseudoalcaloides aqueles que se originam de outras vias, acetato, xiquimato, mevalonato ou desoxixilose fosfato, e que incorporam nitrogênio por meio de outras reações. A maioria dos alcaloides são distribuídos em plantas superiores, sendo menos frequentes em pteridófitas e em gimnospermas. Porém, os alcaloides também se faz presentes em organismos marinhos, fungos e bactérias e animais. Os alcaloides se acumulam em tipos celulares específicos, a partir dos quais passam a desempenhar funções fisiológicas. Desta forma é possível encontrá-los em tecidos mais externos, como as epidermes, nas primeiras camadas corticais e no tegumento das sementes. Na maioria dos casos, sob a forma de sal hidrossolúvel ou em associação com taninos. Uma das principais funções dos alcaloides é o estoque de nitrogênio e a defesa química contra predadores. Além disso, alguns alcaloides de núcleo aromático, quinolínicos e indólicos, podem atuar na proteção contra a radiação ultravioleta. Normalmente os alcaloides isolados se apresentam na forma sólida, como cristais, raramente coloridos. Porém, alguns alcaloides não oxigenados, como a nicotina e conina, são líquidos em temperatura ambiente.
Quando em sua forma básica, são insolúveis ou pouco solúveis em água e solventes de alta polaridade. Porém, em meio ácido podem ficar protonados e assim ser mais solúveis em água e solventes de alta polaridade. Com isso é possível relacionar a solubilidade dos alcaloides a partir de seu caráter básico, que está diretamente vinculado à disponibilidade do par eletrônico livre do nitrogênio. Basicamente, temos duas rotas para a biossíntese dos alcaloides, a do shikimato e a do acetil-CoA. Começando na fotossíntese, teremos a formação de glicose. A glicose é metabolizada através da glicólise, formando fosfenopiruvato, e o fosfenopiruvato pode compor a via do acetato. Porém, a glicose pode sofrer uma metabolização pela via das pentoses, formando 4-eritrose-fosfá, que em conjunto com o fosfenopiruvato irá formar a via do shikimato. Agora falando um pouco da via do shikimato, que recebe esse nome por conta do precursor, ácido shiquímico, que vai servir na planta através de uma série de rotas para formar aminoácidos aromáticos, e com isso os alcaloides formados através da via do shikimato terá como precursor os aminoácidos. E na via do acetato, a acetilcoenzima entra no ciclo de Krebs e com isso terá a formação do glutamato, que é precursor da ornitina, e também a formação aspartato, que é precursor da lisina. Os alcaloides tropânicos apresentam em comum uma estrutura bicíclica, constituída pelos anéis pirrolidina e piperidina, originados a partir da ornitina, aminoácido precursor da rota biosintética de produção desta classe. Seus principais metabólitos são representados pela iosina, atropina, escopolamina e cocaína. Os alcaloides tropânicos possuem ésteres de álcoois e de ácidos de várias estruturas ligados à sua estrutura bicíclica, núcleo tropânico, podendo ser alifáticos ou aromáticos. Estas variações em grupos funcionais garantem que, apesar de serem da mesma classe de alcaloides, como por exemplo as moléculas de atropina, escopolamina e cocaína, as diferentes moléculas apresentam ações farmacológicas bem distintas. Por exemplo, a cocaína, que possui ação anestésica local, estimulação do SNC e causa dependência. Já a escopolamina e a atropina vão ter ação midriática, antiespasmódicos, antiparkinsonianos e não causam dependência. Os alcaloides tropânicos estão entre as moléculas mais antigas utilizadas pelo homem, tendo como exemplo a beladona, a tropa-beladona, o meimendro, Ioscimus niger, as raízes da mandrágora, Mandrágora officinarum, e as folhas de estramônio, Datura stramonium. Elas foram espécies vegetais amplamente utilizadas pelas civilizações antigas e que até hoje, estes alcaloides são utilizados na medicina, como por exemplo a escopolamina e a atropina, que a produção gera lucros para a indústria farmacêutica, que tem grande demanda destas moléculas extraídas de espécies da família Solanaceae geneticamente modificadas. O grupo dos alcaloides com esqueleto isoquinolínico é constituído por uma grande variedade de subgrupos químicos, representados pela sua origem comum a partir da dopamina, que passa por uma adição de base CIF com aldeídos de origens diferentes. São conhecidas pelo menos 4.000 substâncias com esse tipo estrutural. Os alcaloides morfina, codeína e papaverina são exemplos clássicos de alcaloides pertencentes a esse grupo. Os alcaloides isoquinolínicos são formados a partir da fenilalanina, que, por sua vez, dá origem às substâncias tiramina, 4, e dopamina, 5, por meio da tirosina, 2, e da L-dopa, 3. A dopamina, com a ajuda da reação tipo Maniche, caminho A com acetato, vai formar salsolinol, 6, um alcaloide com núcleo isoquinolínico simples. Seguindo o caminho B, a dopamina 5 reage da mesma forma com 4-hidroxi de hidroxinamaldeído 7, resultando, assim, nos alcaloides com esqueleto isoquinolínico mais complexos como os morfinanos, os aporfínicos, as protoberbeninas e as benzofenantridinas.
Os indólicos são um grupo de alcaloides que contém o núcleo do indol ou derivados na sua estrutura e são derivados do triptofano ou da triptamina, que é o seu derivado descarboxilado. É um grupo de alcaloides que apresenta atividades farmacológicas e as plantas que contêm esses alcaloides indólicos são consideradas tóxicas por conta da sua potente atividade. Muitos alcaloides indólicos vão atuar como agonistas e antagonistas parciais dos receptores alfa-adrenérgicos, serotoninérgico, colinérgico e dopaminérgico. As diferentes reações ocorrem por causa das interações com os vários receptores e da maneira como cada alcaloide interage com um deles. Um exemplo de alcaloide indólico são os alcaloides carbolínicos, armina e armalina, que são encontrados no cipó da planta que faz o chá ayahuasca e também podem apresentar funções antibacterianas, antifúngicas e antitumorais. Os alcaloides quinolínicos são compostos que vão ter a quinolina como base estrutural. É um composto orgânico heterocíclico que consiste em um anel de benzeno fundido a um anel de peridina, caracterizada por conter átomos de nitrogênio no anel, o que confere propriedades básicas a este composto. E nós temos como exemplo de alcaloides quinolínicos a quinina, quinidina, cinchonina e cinchonidina. Um exemplo da utilização da quinina e quinidina são nas aplicação ao nível do miocárdio, contra problemas de eretismo cardíaco e anginas precordiais. Também pode ser utilizados como analgésico, antipirético e antiparasitário. As cascas da quinina têm sido muito utilizadas desde o século XVII em distúrbios gastrointestinais, no tratamento da malária e no controle de arritmias. Um outro alcaloide que apresenta uma grande importância no desenvolvimento de fármacos é a camptotecina, que é um alcaloide quinolínico obtido da espécie chinesa, para a fabricação de fármacos anticancerígenos como topotecano e irinotecano. E recentemente esse tipo de alcaloide se tornou muito mais visível com o uso da cloroquina no período de pandemia. Os alcaloides peridínicos têm uma estrutura baseada na peridina, que é um composto aromático de 5 membros contendo um anel de carbono e um átomo de nitrogênio. E a peridina é uma molécula que consiste em um anel de 5 átomos de carbono e um átomo de nitrogênio, e ela serve como núcleo estrutural para os alcaloides peridínicos. Eles podem ser originados através de diversas rotas metabólicas e muitas vezes têm propriedades farmacológicas e biológicas específicas que podem afetar o sistema nervoso e outros sistemas do corpo humano quando consumidos. E um exemplo de alcaloides peridínicos são a nicotina, encontrada no tabaco, e a anabasina, encontrada em plantas do gênero Nicotiana. E é conhecida por seus efeitos estimulantes e viciantes, e é uma das principais razões pelas quais o tabagismo é tão prejudicial à saúde. Existem diversos métodos de extração de alcaloides, sendo que o método selecionado pode variar de acordo com o objetivo da extração. A metodologia geral de extração dos alcaloides consiste em tratar o material vegetal na forma de pó com solução aquosa de ácido diluído e, em seguida, neutralizar e adicionar um solvente orgânico. Alguns reagentes são utilizados para a identificação dos alcaloides, sendo eles reagentes de Mayer, de Dragendorf, de Wagner e Bertrand. O reagente de Dragendorf é realizado com iodeto de bismuto e potássio em ácido diluído, assim formando um precipitado amarelo alaranjado. O reagente de Mayer é feito com iodeto de potássio, formando um precipitado branco leitoso. O reagente de Bertrand é feito com ácido cílico túngstico, formando um precipitado branco amarelado, e o reagente de Wagner é realizado com iodo e iodeto de potássio, formando um precipitado marrom escuro.
A atropina é um alcaloide que possui ação parasimpaticolítica, o que se reflete numa atividade midriática e espasmolítica. São utilizados para diminuir espasmos, cólicas gastrointestinais e biliares, bem como excessos de secreções, sudoríficas nasais, salivares e gástricas. Trata-se de uma das plantas mais tóxicas encontradas no hemisfério ocidental. A ingestão de apenas uma folha pode ser fatal a um adulto. A raiz da planta geralmente é a parte mais tóxica. As bagas possuem perigo maior por serem atrativas, negras, brilhantes e terem sabor adocicado. A ingestão de quantidades superiores a 5 bagas pode ser mortal. O alcaloide atropina está presente, por exemplo, no colírio atropocil na dosagem de 10 mg por mililitro, sendo indicado em midríase e cicloplegia prolongada, uveites e erites. A morfina, são de exclusiva prescrição e vigilância médica. É o protótipo dos analgésicos opiáceos atuando em diversos receptores do sistema nervoso central, originando facilmente dependência. A codeína integra vários medicamentos para o tratamento da tosse e a papaverina é utilizada como espasmolítico. A sobredosagem destas substâncias ocasiona efeitos tóxicos como depressão respiratória intensa, sonolência intensa, incluindo coma, normalmente relacionado com miose e frequentemente acompanhada de vômitos, cefaleia e retenção urinária e fecal. A utilização de morfina na terapêutica tem de ser cuidadosamente controlada, pois facilmente origina dependência e por isso a maioria dos fármacos que possuem morfina como substância ativa são de uso restrito em meio hospitalar. Os dois alcaloides através de processos específicos para divisão celular em metáfase. A vinblastina associada muitas vezes a outros agentes quimioterápicos é usada no tratamento de alguns linfomas, como o de Hodgkin e o sarcoma de Kaposi. A vincristina é mais utilizada no tratamento da leucemia e de linfomas. Ambos os alcaloides têm como principais efeitos secundários leucopenia e trombocitopenia. Os efeitos de toxicidade, tanto do alcaloide vincristina como da vinblastina, são similares. Os sinais iniciais de toxicidade são de dor musculoesquelética aguda e grave e febre, seguidos de hipotonia intestinal, esofagite grave e neuropatia periférica.